E hoje no nosso quadro Entenda Direito vamos falar sobre a lei do superendividamento, que trouxe várias mudanças. Confira agora a entrevista com o advogado Dr. João Marcos. Problemas financeiros se tornaram recorrentes e as pessoas encontram mais dificuldades para pagar as contas durante a pandemia. O Congresso Nacional aprovou recentemente a nova lei do superendividamento, que trouxe mudanças nesse cenário, impactando a vida dos consumidores. Com essa novidade, muitos ainda não estão cientes dos direitos previstos pela legislação. E para trazer essas novidades, esclarecer dúvidas, nós convidamos aqui o Dr. João Marcos, que é especialista em direitos do consumidor. Seja bem-vindo, Dr. Eu que agradeço, Adriano, uma nova oportunidade de estar aqui, orientando os consumidores, principalmente um tema tão importante como a lei do superendividamento. Obrigado, Dr. João Marcos. Dr. João Marcos, foi acrescentado um novo capítulo ao Código do Consumidor, né? Sobre a lei do endividamento. Na realidade, acrescentou-se artigos, né, ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, protegendo, né, os consumidores hipervulneráveis, esses que se encontram em situação de superendividamento. O objetivo dessa lei foi proteger o consumidor e prevenir, né, ao superendividamento. Prevenir que ocorra superendividamento e proteger aqueles que já estão superendividados, preservando a esses consumidores o mínimo existencial, né? Porque a lei, ela fala que o consumidor precisa reservar um valor para que ele possa ter pelo menos o básico de alimentação e pagar as contas básicas, né? Então, foi isso que a lei quis garantir, o mínimo existencial e também o crédito responsável. Doutor, para a gente deixar mais claro, qual a definição de superendividamento? É a pessoa que não tem condição mesmo de pagar essas contas? Superendividamento é aquela pessoa que deve mais do que ganha. Sim. Certo? E a lei, o que a lei veio trazer de prático aqui? É que este consumidor superendividado, e quando fala em superendividamento, fala só nas relações de consumo e consumidor pessoa física, não a pessoa jurídica. Tá? O consumidor, ele pode ir a juízo ou procurar um órgão de proteção e defesa do consumidor e fazer um plano de pagamento, chamar esses credores de forma coletiva e fazer uma proposta para pagar esses credores de forma coletiva, certo? E num prazo até 5 anos e de forma parcelada, começando a pagar isso aí em 180 dias, né? A lei, ela veio criar, entre aspas aqui, uma recuperação de crédito para esse consumidor superendividado. Para que ele não fique excluso do mercado, né? Exatamente. Se o consumidor se sentir lesado em seu direito, ele pode acarretar judicialmente? Ele pode pedir uma redução de juros? Pode. Inclusive, uma das previsões da lei é essa redução de juros. Dr. Marcos, uma pergunta que eu acho interessante. Dívida não caduca mais, como era falado, né? 7 anos, eu vou ficar ali 5 anos sem pagar, caduca. Não, né? Olha, a prescrição, sim, da dívida. A dívida, ela prescreve, certo? Tem um prazo, sim, certo? Para que ela possa ser cobrada. E aí, o consumidor, ele não pode ficar com o seu nome negativado por uma dívida prescrita, certo? Se não houve a cobrança no prazo que teria que ser, e passou 5 anos e não cobrou, tem que tirar o nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito. O prazo máximo que uma dívida
pode estar inscrita nos cadastros de proteção ao crédito, que o nome do consumidor devedor tem que ficar negativado, é prazo máximo de 5 anos da data do vencimento da dívida. Então, venceu a dívida, não pagou, pode inscrever o nome do consumidor devedor. Só que não pode ficar mais que 5 anos. Mas a empresa tem que ficar cobrando. Se ela não cobrar, passou... Ela tem que cobrar judicialmente. Sim. Certo? E o consumidor que sabe que está super endividado, o que ele deve fazer? Olha, ele deve procurar o Poder Judiciário ou procurar um órgão de proteção e defesa do consumidor, que é um órgão administrativo e também conciliatório, para chamar os seus credores e propor um plano de pagamento. Certo? Um plano de pagamento. É tipo uma recuperação judicial que ocorre com as empresas. Vamos imaginar que é um plano de recuperação judicial para aquele consumidor pessoa física. Né? Só que temos que também que observar aqui que não são todas as dívidas, né, que entram nisso, só das relações de consumo. Eu não posso aqui colocar um crédito rural na lei do superendividamento. Eu não posso colocar outro tipo de dívida, só se for uma relação de consumo, que envolva um consumidor e um fornecedor de produtos e serviços. E também essa lei, ela gerou mais obrigações para as instituições financeiras, que precisa também informar para o consumidor, na hora dele fazer um financiamento, qual é o valor que ele poderia estar pagando e qual o valor das prestações, o total delas. Por exemplo, se o consumidor ele quer financiar um veículo e vamos supor que esse veículo custe R$30.000, ele quer financiar esse automóvel. O banco, vamos aqui dar um exemplo esdrúxulo aqui. O banco deve informar para o consumidor, olha, o carro, o preço à vista dele é R$30.000, mas você fazendo o financiamento, no final das contas você vai estar pagando R$60.000, R$62.000, o dobro do valor. O banco deve informar isso para o consumidor, coisa que o banco não fazia. Então ele tem que informar o custo efetivo total da operação, os juros que vão ser aplicados e o que o consumidor vai estar pagando se de forma parcelada. O banco tem que informar tudo para o consumidor. É uma coisa bem detalhada mesmo. Detalhada, né? Quais dicas você passa para o consumidor, então, para a gente poder finalizar? Olha, o consumidor tem que ficar atento, né, na hora de fazer um empréstimo, um financiamento. Saber que o direito dele é ter sempre o contrato, né, em mãos e o banco informar todos os detalhes para ele. O banco tem que informar tudo. E a educação financeira é fundamental. Hoje o que a lei preza é a educação financeira e o crédito responsável. Em linhas assim gerais, porque numa entrevista não dá para aprofundar tanto, é isso que veio trazer, né, a lei do superendividamento. Para fortalecer ali fortalecer novamente a saúde financeira desse consumidor que encontra-se aí deprimido por estar endividado. Que ele volte, né? Volte ao mercado, a comprar, a adquirir. Principalmente agora com a pandemia, muitas pessoas estão, né, numa situação difícil, né, gerada por uma crise devido à pandemia, né? Tá certo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Entenda Direito, Dr. João Marcos. Eu que agradeço. Este foi o tema do nosso quadro Entenda Direito de hoje. Muito obrigado, doutor João Marcos, pelas explicações e também enriquecendo em muito o nosso quadro Entenda Direito.